É, Ótima tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar para software. É, Hoje queria iniciar aqui, né, agradecendo aí a presença de todos vocês. É, não, já vejo aqui que tem bastante participantes dentro da sala. Basicamente aqui só pedir para você, Marcela, se você puder só me confirmar se você está me vendo aí na câmera. A sua câmera ainda não apareceu, Cláudio. Deixa eu iniciar novamente. Bem, enquanto eu inicio aqui a câmera, pessoal, gostaria aí de sinalizar para vocês, né, e pedir essa colaboração. Na tela estão aí os links, né, e o QR Code para vocês acessarem aí os canais digitais do Brasoftware, tanto o Instagram como o LinkedIn, que através desses canais a gente compartilha, né, vocês ficam informados de lives e eventos que são realizados aí, né, como esse, e além, né, de demais informações, enfim, né, ações que a Brasoftware realiza, iniciativas técnicas que a gente tem, ouvir de vocês feedbacks nessas ações. Então, assim, de forma geral, fiquem à vontade aí para vocês acompanharem a gente aí nos canais. É um prazer para a gente poder contar com essa interação, né, de vocês aqui. No final da live também a gente tem, né, um espaço para vocês deixarem os feedbacks. Então, caso, né, vocês tenham algo aí para acrescentar, fiquem à vontade de posicionar. Hoje, o nosso tema aqui, né, a gente vai falar de um tema bem legal e bem pertinente, que acho que cada vez mais aquecido, né, quando a gente fala aí do mercado de tecnologia do mundo corporativo, né, que são basicamente aí, né, os core services, quando a gente fala de cloud computing, né, que basicamente se concentram nos serviços de infraestrutura, né, então soluções de storage, soluções de armazenamento de forma geral, né, bancos de dados, servidores de computação. Então, a ideia é a gente passar por esses principais pontos. Vou passando aqui, né, durante a apresentação. Se vocês quiserem, fiquem à vontade de posicionar aqui dentro das perguntas e respostas, né, se tiverem alguma questão que vocês queiram levantar durante a apresentação. E aí, no final, a gente reserva um tempinho para dar um explanar, né, caso algo apareça aí, e de forma geral a gente segue aí com o conteúdo técnico. Eu sou o Cláudio, trabalho aqui, né, dentro da estrutura de soluções e arquitetura de aplicações e infraestrutura na Brasoftware, né, o nosso foco aqui são aplicações, né, e soluções em cloud. Dentro desse contexto, né, a gente tem aí diversas soluções que a Microsoft atende dentro do Azure e também com outras suítes, né, de ferramentas deles. O foco hoje é serviço de infraestrutura do Azure, que a gente já citei, né, desses pontos, mas ter uma ideia, né, de visualização, falar um pouco de migração, como que a gente pode trabalhar com a adoção, né, desses principais serviços, os impactos que a gente tem isso dentro da nossa infraestrutura. Então, fazer, né, essa visualização geral dos pontos que a gente tem que integram esse tipo de solução e entender aí, né, de forma qual que é o melhor caminho para a gente seguir para utilizar ao máximo, né, se beneficiar desse tipo de serviço que hoje é disponibilizado de forma tão simples e consegue, né, trazer benefícios muito grandes para o nosso cenário de utilização da tecnologia da informação no momento atual. Acho que é sempre importante a gente começar falando aqui de um ponto muito legal que é migração, né? Quando a gente fala de migração, a gente pode ter aí alguns insights e gatilhos, né, como está sinalizado aqui, que vão facilitar e vão impulsionar esse tipo de utilização, né, de forma geral. Então, dentro do contexto geral, a gente pode ter um cenário que dê abertura para a gente falar de adoção de cloud, mas é preciso entender dentro, né, do mundo de negócio quais são ali, de fato, os fatores que vão impulsionar essa nossa iniciativa, né? Então, aqui a gente tem diversas verticais, como questões de contrato de data center, né, que viabilizam também serviços de infraestrutura ali, core, que a gente necessita para executar algum tipo de workload de uma aplicação, mas com uma carga operacional muito maior. Questões sensíveis quanto à continuidade dos negócios, né? Então, você falar de alta disponibilidade dentro de infraestrutura proprietária pode ser algo que tecnicamente é bem complexo, fora que por questões financeiras, né, de viabilidade também ele pode ter um impacto muito alto, desafios de fluxo de caixa, então falando até um pouco ali, né,
daquele processo de aquisição de hardware, né? Então, isso tudo pode acabar sendo influenciado. Ameaças à cibersegurança, né? Que cada vez mais segurança da informação é um tema mais latente dentro das conversas técnicas e nas conversas do mercado. Então, é quase que impossível a gente falar de qualquer assunto de tecnologia hoje sem pensar, né, em falar de segurança da informação. Acho que bem atrelado, né, essas questões de continuidade dos negócios, a gente tem a possibilidade de escalabilidade, né? Então, hoje a gente entende que cada vez mais aplicações e serviços pela internet estão disponíveis e são acessados por um público muito maior, que cresce de forma exponencial, né? Então, a gente precisa estar pronto para, por exemplo, algum tipo de ação que divulgue, né, o nosso nome para milhares, enfim, né, centenas de vezes mais do que a gente tem dentro da nossa base e ter ali conhecimento e ciência, né, confiança de que aquela nossa infraestrutura vai suportar isso. Questões de restrição de orçamentos também, recursos está bem relacionada com esses pontos de fluxo de caixa, né? E é interessante como tudo isso se conversa, né, de forma muito, muito simples, né, e correlata com os serviços cores de infraestrutura, né? Então, independente se você, dentro, né, do seu contexto, já trabalha com aplicações cloud native, por exemplo, né, que utilizam boas práticas de arquitetura baseadas, né, em tendências que a gente tem hoje no mercado, tudo isso, de alguma forma, vai se basear dentro de um contexto de infraestrutura, né? Então, mesmo que a gente esteja falando, por exemplo, de uma aplicação baseada numa arquitetura de Kubernetes, por exemplo, que executa dentro de um cluster ali composto por diversos microserviços, com baixo acoplamento, né, facilidade ali de operação daquilo, quando a gente fala do cluster de Kubernetes, a gente está falando de infraestrutura. Então, mesmo que, né, a gente ganhe altas camadas ali de complexidade e consiga incrementar tecnicamente a nossa solução, em algum momento a gente vai encontrar, né, o serviço de infraestrutura que vai estar executando alguma coisa. Pode ser ele de forma gerenciada, como alguns fabricantes viabilizam isso para você, pode ser ele dentro do ambiente proprietário, pode ser ele dentro do contexto de desenvolvimento no próprio desktop de um desenvolvedor do seu time. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai, em algum momento, né, dentro do desenvolvimento disso tudo, pode ser mais próximo do nascimento ou da entrega do projeto, a gente vai cruzar em algum momento para dentro, né, desses serviços de infraestrutura. E a ideia, né, é que esses serviços de infraestrutura, eles facilitem, né, a sua jornada ali, né, de entrega, o ciclo de vida daquela sua aplicação, ele esteja impulsionado por esse serviço de infraestrutura e não limitado, né? Então, desde que você esteja trabalhando com o contexto, né, de que você está desenvolvendo algum tipo de solução ou serviço, e você chega a dado momento que você tem uma demanda de infraestrutura, a ideia, né, é que essa demanda ela seja algo que vá agregar ao seu projeto e não deixar ele mais complexo. Dentro disso, né, a gente acaba falando bastante de migração, mas até de construção de ambientes novos lá dentro. A gente tem aí algumas verticais dentro do conceito desse Core Services de cloud, que facilitam bastante, né, assim, dentro do nosso contexto para justificar certas coisas, né, e facilitar o trabalho dos nossos times técnicos que estão diretamente envolvidos com isso, né? Então, dentro do contexto de Azure, a gente vai acabar falando aqui de migração, que a gente tem diversos programas que estão associados, né, com serviços de infraestrutura core que facilitam isso dentro do nosso cotidiano, né? Então, você tem questões de otimização de custos, né, confiabilidade no serviço que está sendo prestado, verticais de segurança, né? Então, um alto nível ali, né, de confiança e rastreio do que está sendo, por exemplo, executado dentro do seu ambiente, avaliações de compliance, né, análise de segurança, testes que forem necessários, e a possibilidade, né, de escalar esses nossos aplicativos, né, e cargas de trabalho de acordo com a demanda, mas também manter eles resilientes em cenários de uso técnico mais intensivos, né? Então, de forma geral, a gente tem sempre que olhar para esses pontos. E a ideia aqui, né, esse caminho de construção, de utilização, né, dessa infraestrutura core, ela não se restringe só a uma fase do projeto, mas sim em algo contínuo. E aí a gente fala um pouco até, né, desse momento aqui, né, de durante e pós-migração. A gente vai descer um pouco para falar de planejamento, né, mas a ideia é passar um pouco aqui pelos conceitos mais gerais, né, e abrangentes que facilitam um pouco, né, dessa discussão, que de forma muito simples, né, assim, durante a migração a gente pode ter ali alguns pontos de atenção quanto a business case, necessidade de dimensionamento correto do projeto, né, utilização de ferramentas que deem confiabilidade e estruturem muito bem esse processo
de migração para que não haja, né, disparidade dentro da comparação dos ambientes que a gente tem, né, dentro do momento atual, ou seja ele onde estiver, versus o que a gente tem de target em nuvem, né? E a ideia de ter essa migração é que utilizar os serviços de infraestrutura core, eles facilitam bastante isso, por serem serviços ali que executam de forma mais trivial, já conhecida pelos operadores, enfim, desenvolvedores que tiverem ali envolvidos, e basicamente o baque técnico de mudança ele não é tão grande com uma curva de aprendizado mais suave, né, para esses usuários. Então, falando, né, de migração, alguns pontos aqui da gente ter visibilidade, que a gente dá alguns highlights, as ferramentas de avaliação e migração para o Azure, né, com o Azure Migrate, até mais para frente a gente cita um pouquinho mais ele, mas dentro, né, do Microsoft Azure a gente tem aí basicamente um conjunto de ferramentas, né, uma suíte ali, um canivete suíço para você falar de migração de cargas de trabalho, né, de computação, diretamente para a Microsoft, até de outros locais, então até de outras clouds você pode contemplar em projetos desse. A possibilidade, né, de utilização de benefício híbrido e reserva de instâncias para otimização, né, em cima de servidores ali que você estiver virtualizando dentro da cloud Microsoft. Esse é um ponto bem legal para quem já possui ambiente proprietário, né? Então já executa, por exemplo, virtualização dentro de casa, tem licenciamento, né, o licenciamento necessário para aquilo, dependendo das features de licenciamento que você tem, você leva, né, esse seu ambiente para a nuvem e tem até economia, né, com base no que você já tem contratado de licenciamento, então esse é um ponto que facilita bem legal. As reservas de instâncias, né, você ter ali esse desconto mediante um compromisso de consumo de longo prazo de computação, né, dos serviços Microsoft. E aqui, por último, a gente tem o programa de migração do Azure, eu falo um pouquinho dele mais para frente também, mas é bem interessante. É uma iniciativa da Microsoft para viabilizar projetos dessa forma e incentivar essas migrações, né? Então, tendo, né, desse lado esquerdo aqui essa frente de durante a migração, a gente entende muito bem que essa escalada, né, esses primeiros degraus, eles já oferecem para a gente diversas ferramentas, né, uma suíte bem legal para a gente trabalhar, mas uma vez, né, que a gente já chega, por exemplo, dentro de um patamar que a gente já alcançou certo nível de utilização de cloud, a ideia é que a gente não pare por ali, né, que essa escalada continue e, de forma geral, essa estruturação do seu ambiente de cloud ele seja algo contínuo e recorrente, né? Então, dentro desse cenário de migração, uma vez que você está utilizando, a ideia é você passar, né, a olhar para aquilo com um viés de otimização. Então, utilizar as ferramentas como o Azure Advisor, né, para você ter uma visão ali, acompanhamento das melhores práticas dentro do seu ambiente, que é uma ferramenta ali que ela é proativa, né, de análise dentro do que está sendo executado ali no seu contexto de cloud e propõe, né, recomendações ali de melhoria a nível de segurança, a nível de gestão e governança, até a nível de custos, isso é bem legal, né, uma ferramenta que já traz visões de otimização de custo muitas das vezes. Implementação de controles com Azure Policy, né, que é uma ferramenta que ela executa, como ele é uma solução, né, diretamente viabilizada como serviço, você não precisa gerenciar isso a nível do servidor, mas aqui é para que você crie ali, né, políticas de padronização para diversos tipos de recursos, né? Então você consiga estruturar muito bem o seu ambiente para que ele aceite somente o que vai ser realizado ali, né, o que vai ser implementado, enfim, publicado dentro do seu contexto de controle, né? Então, desde limitar, por exemplo, tipos de máquinas virtuais para um grupo específico, para uma assinatura específica, até, por exemplo, restringir a utilização de regiões fora do Brasil, por conta de questões de compliance de dados, por exemplo, né? Então, você tem a possibilidade de granularizar toda essa sua infraestrutura em diversas opções que a Microsoft viabiliza, né? Aqui até na frente a gente tem essas regiões aqui, né? Mas você tem a possibilidade de restringir e controlar isso muito bem, baseado, né, na sua política interna de gestão desse ambiente de cloud, que vai ser definida, né, junto dos times que estão envolvidos nesse processo. E questões de monitoramento de conta, né, e consumo dentro do Azure Cost Management, que é um grande amigo nosso aí quando a gente fala de cloud, né? A gente deixa de falar do CAPEX, né, e passa a falar do OPEX, aquelas despesas que são recorrentes e diluídas no tempo de uso ali dos nossos serviços. É interessante sempre ter isso de forma bem ali estruturada para você ter uma visão bem clara do que é necessário versus o que está sendo realmente utilizado. Aqui falando um pouco de fato agora de infraestrutura, né, do Azure, basicamente a gente tem, né, hoje dentro da Microsoft aqui mais de 60 regiões aí em todo o mundo e com regiões, né, anunciadas, já como a gente pode ver até aqui nesse diagrama, que supera aí qualquer outro provedor de nuvem do mercado dentro do cenário atual, né?
São mais de 130 mil milhas de cabo de fibra ótica submarina que estão distribuídos aí ao redor do mundo, fora outras questões, né, de disponibilidade, de estrutura técnica que a gente tem dentro desses data centers, né? Então, de forma geral, o que a gente tem, né, dentro do contexto de cloud Microsoft hoje é uma infraestrutura muito bem distribuída globalmente, né? Então, isso é muito interessante quando a gente fala de distribuir serviços, né, globalmente. Então, com o advindo aí, né, da utilização da web em larga escala, é muito mais fácil você disponibilizar aplicações para serem acessadas através da internet no mundo inteiro, mas, assim, essas aplicações serem acessadas com segurança, né, e com eficiência, principalmente em regiões mais remotas, pode acabar sendo algum problema, algum gargalo, até por conta do distanciamento geográfico, né? Então, quem, por exemplo, joga alguns jogos, né, que às vezes estão em prévia, né, pública para o mundo inteiro, às vezes, por exemplo, aqui na América do Sul, precisa jogar em servidores na América do Norte, sofre com problemas de latência, enfim, né, alguns serviços também que estão disponíveis em regiões específicas do mundo, por exemplo, você pode ter até restrição, né, de acesso disso. Então, a ideia, né, de distribuir aplicações globalmente, ela é muito facilitada pelo acesso via internet, mas falando, né, de infraestrutura por si só, às vezes é preciso você estar mais próximo tecnicamente do seu usuário final, e é essa malha, né, de regiões e servidores, e não só servidores, né, mas data centers da Microsoft que estão aí para viabilizar os serviços do Azure, ela tem presença aí no mundo inteiro, em todos os continentes, com regiões anunciadas cada vez mais, né? Regiões aqui, a gente tem região interna no Brasil, né? Então, se existem, por exemplo, restrições aí, né, de dados que precisam estar dentro de território nacional, você consegue utilizar isso dentro de um data center do Azure, né, utilizar isso como um serviço até sem estar, né, out of compliance desse tipo de restrição. E a ideia, né, assim, isso aqui é uma evolução constante, é até difícil manter, geralmente, esses materiais atualizados, porque a Microsoft está constantemente anunciando e disponibilizando novas regiões, né, dentro desse nosso contexto. Não só falando de infraestrutura, mas também falando de segurança, né? O investimento anual aí, né, da Microsoft atualmente é mais de $1 bilhão. No último Microsoft Inspire, né, que aconteceu agora recentemente, esse orçamento deles ele está com projeção de crescimento para os próximos anos, então não se para por aqui, né? Então esse investimento ele cresce cada vez mais. A gente tem, né, data centers que são governamentais específicos, né, para certas regiões do Azure, então a gente tem aí, né, certo, no âmbito até governamental, utilizando a nuvem Microsoft, e falando até, né, de trazendo uma informação bem legal, de a quantidade de ofertas de compliance aí que os data centers Microsoft estão de acordo, né, dentro do mercado hoje, é uma das líderes, né, são referência nesse ponto. Então, falando, né, a nível de infraestrutura, tanto de vertical de disponibilidade quanto de vertical de segurança, a Microsoft atende muito bem esse nível de serviço. Seguindo na nossa vertical de segurança, fora os serviços ali, né, que a gente tem já disponíveis falando de core de infraestrutura, a gente tem basicamente um core de serviços de segurança, né? Então você tem uma suite bem grande de ferramentas e coisas que são ofertadas ali, né, como um SaaS de software como as a services, né, assim, por assim dizer, que vão te apoiar dentro desse seu cenário de construção no ambiente de infraestrutura geral, né? Então, você vai ter a possibilidade de utilizar tanto cenários, né, comuns ali de criação, né, a nível de arquitetura da sua aplicação, né? Então, você precisa sempre estar atento a esse tipo de informação, né, e ação técnica dentro do ambiente, mas também poder complementar com soluções e ferramentas que vão te apoiar na análise, na captura, né, de logs, proteção contra ameaças, enfim, né, gerenciamento de acesso, identidade, né, e usuários dentro do seu ambiente. Tudo isso a gente tem, né, basicamente de forma estruturada e ofertada como serviço dentro da cloud Microsoft para que você use como complementos desse seu ambiente. É bem interessante que, assim, nada disso aqui, ele é mandatório. Então, você pode ter ambientes mais restritos, que você tem um nível um pouco mais baixo de complexidade das suas aplicações, e que também, né, ele é disponibilizado em uma escala muito menor, mas que você consegue trabalhar de forma mais simples, por exemplo, dentro do contexto de testes, né, um servidor que não é aberto ao público, que fica restrito dentro de um contexto de rede específico, que só as pessoas, né, ali que são habilitadas para acessar ele, de fato, conseguem alcançar eles. Então, você, dentro desse contexto, não precisa, por exemplo, ter, né, uma solução de análise preditiva de segurança com base em inteligência artificial, como é o Sentinel, né? Mas
dentro do contexto produtivo, você pode ter essa ferramenta habilitada para fazer essa análise, né? Então, a ideia é sempre pegar as ferramentas, utilizar elas onde elas fazem mais sentido, para que você consiga garantir o nível de segurança que você se compromete a entregar, né, aos seus usuários finais. Seguindo numa linha de infraestrutura, agora, né, falando um pouco de computação mesmo, dentro do contexto, né, de uso de servidores que a gente tem no mundo, não só Microsoft, né, mas falando no mundo de cloud no geral, a gente tem, né, dentro das máquinas virtuais, que acho que é talvez dos principais serviços que a gente tem no mundo de cloud hoje, né, falar de computação por si só, a gente tem aí as máquinas virtuais, e dentro das máquinas virtuais a gente tem aí algumas observações que são bem legais, né, que são os propósitos, né? Então você tem hoje um cenário de uso seu específico, né, que você está aplicando ali, né, enfim, né, o seu ambiente em cima de máquinas virtuais, então seja para executar uma aplicação de negócio, ou executar uma aplicação administrativa interna sua, né, você executando isso em cima de máquinas virtuais, você vai ter algum tipo de comportamento específico tecnicamente dentro desse ambiente, né? E é bem interessante que, com base nisso, né, a gente entende muito bem que, por exemplo, aplicações de bancos de dados podem ter um throughput muito maior de disco, né? Aplicações ali que são aplicações web, por exemplo, né, que você tem que hospedar ali um servidor, podem ter uma demanda maior por processamento, né? Então, de forma geral, a gente tem aí a possibilidade, dentro do contexto de máquina virtual, a Microsoft cria divisões, né, e foca o provisionamento dos serviços baseado dentro de um propósito específico, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, desde máquinas virtuais que são focadas para um nível básico de utilização, então, um servidor de teste, um servidor de build de um projeto de desenvolvimento específico, um servidor, por exemplo, para acessar algum tipo de aplicação legada que não pode estar dentro do desktop de um colaborador. Então, de forma mais simples, né, esse é o nível de uso que exija menos, né, recurso computacional para executar essa tarefa. Para esse tipo de cenário, né, você tem servidores que têm ali um custo mais baixo, mas eles vão ter um nível de performance menos interessante, por exemplo, que não vai fazer sentido caso eu queira, né, executar aí alguma aplicação que precise de computação de alto desempenho, né, que precisa de um nível de processamento um pouco mais intensivo. Então, de forma geral, a gente tem aqui, né, são 10 aqui, né, famílias de máquinas virtuais, assim, né, propósitos de máquinas virtuais que estão atendidos dentro do contexto de utilização de cloud, e eles se flexibilizam, né, de forma que faça mais sentido e a quantidade de recurso disponível que você tem seja o suficiente para você atender a demanda e no final do dia a conta feche, né? Porque não adianta nada eu ter um supercomputador para executar uma aplicação super simples que não me traz tanto retorno financeiro. Então a ideia é sempre colocar esses fatores na mesa e levar isso em consideração para fazer a conta, né? Porque afinal do dia a infraestrutura ela tem que se pagar, né? Com a solução que ela está ofertando ali para os nossos clientes, para os nossos usuários internos. De forma paralela, a gente tem, né, aqui, falando de computação, é impossível falar de computação sem falar de armazenamento, né? A gente também tem, dentro do contexto de armazenamento, diferentes níveis de performance, né, e até proporção de discos, né, para essas máquinas virtuais, que de fato se combinam, né, com o propósito definido acima, para a gente ter um menor cenário de uso dentro desse contexto, né? Então a gente tem desde o HD padrão ali, né, os discos magnéticos de uso no Azure, que a gente era muito habituado a utilizar isso dentro dos nossos desktops, né, até algum tempo atrás, que agora até os próprios desktops, né, de fábrica estão vindo com os SSDs, né, esse outro modelo de armazenamento. E dentro do Edge a gente tem até os ultradiscos, né, que são discos aí com performances absurdas, né, que você consegue até flexibilizar o volume de IOPS que você vai ter ali disponível para você utilizar, né, no throughput também desses discos com essas máquinas para aplicações, por exemplo, de missão crítica, que precisam transacionar muito, né, precisam de muito poder de escrita e consulta, por exemplo, dentro dos discos. Um cenário, por exemplo, de um banco de dados muito grande, que você tem que ter um nível de performance muito alto, né, nesse disco para que ele atenda de fato ali o que precisa ser executado. Você consegue aí criar, né, de forma meio que modular, por assim dizer, tanto do lado de computação entender o que faz mais sentido para as suas aplicações,
também quanto do lado do armazenamento, para que você não tenha um gap, né? Você não ofereça muito poder computacional, mas o storage, né, que ele vai, por exemplo, utilizar para fazer as consultas, né, desse servidor em uma base de dados específica que está no disco, tenha esse funil, né, no meio do caminho. Então, a ideia é que você tenha, né, uma flexibilidade muito grande em ambos os lados para conseguir atender de forma muito simples, né? E aqui do lado, bem interessante a gente ter essas duas divisões, falando, né, de questão de sistema operacional, por assim dizer, né? A gente tem desde o do uso geral que a gente tem, né, que é comumente utilizado no mercado, servidores Windows, Linux, SQL, enfim, né, até outras engines de bancos de dados para você provisionar, como também, né, workloads específicas para você executar. Então, SAP, né, a gente está vendo uma forte ação hoje em dia, né, para a migração do SAP para cloud, até por conta da próprio fabricante, né, do software, tá incentivando essas ações com as últimas atualizações. VMware, enfim, a gente tem, por exemplo, dentro do Azure o AVS, né, que é o Azure VMware Solution, que é uma solução de computação bem semelhante, né, com máquinas virtuais, mas que na verdade você vai ter lá um mega recurso computacional para você estruturar ali as suas máquinas virtuais de VMware, né? Então, basicamente, você vai ter uma estrutura mais consolidada de recursos, né? Você não vai ter as máquinas virtuais unitárias, por assim dizer, e você consegue virtualizar em cima daquilo, né? Um poder computacional muito grande, então é bem interessante, até para cenários que você utiliza já VMware proprietário, né? On-premise, por assim dizer, você pretende migrar, isso pode ser uma solução bem interessante para ambientes de larga escala. NetApp, enfim, a gente tem até soluções ofertadas como serviço, de fato, dentro do Azure para isso. Então, é bem interessante porque o cenário de uso, né, Microsoft, ele, de forma geral, contempla muito bem do 0 ao 100, né? Você consegue utilizar e flexibilizar de forma muito simples diversas verticais. E no final do dia, né, utilizar ali o que faça mais sentido para você dentro do contexto de demanda versus necessidade, sempre, né, baseado também no custo que isso vai te trazer. Aqui falando de projetos comuns de migração, né, assim, então é bem comum quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem aí algumas visões mais claras, né? Então, Windows e SQL Server é trivial praticamente hoje, né? Qualquer lugar que a gente vá, a gente vai topar ali com um Windows Server ou um SQL Server executando algum tipo de aplicação. São, enfim, né, ferramentas que já têm o seu nome muito consolidado dentro do mercado, quase que um padrão de uso aí para muitas empresas, projetos, né, que são suportados debaixo disso, aplicações, né, que foram construídas em cima dessas estruturas. Então, muito comum, né, a gente vê cada vez mais voltando lá no início com aqueles gatilhos, né, que impulsionam essas migrações, que são estruturas aí que são facilmente migráveis, para assim dizer, né, para dentro do contexto do Azure, por terem isso sendo ofertado ali como serviço de virtualização. Basicamente, você só se preocupa, né, com essa estrutura que você vai provisionar lá. A Microsoft vai cuidar dali para trás, né, das cortinas para trás, eles gerenciam tudo isso com muita maestria. Em paralelo, né, basicamente, a gente falando também de sistema operacional, mas de bancos de dados Linux e de fontes de código aberto, né? Então, MySQL, Postgre, servidores Ubuntu, Debian, enfim, né, que você quiser utilizar. A Microsoft tem uma gama bem grande de imagens, né, de sistema operacional Linux disponível até em Marketplace, que você consegue utilizar ali direto no portal, você não precisa fazer importação disso também, mas se você quiser, né, fazer importação de imagens personalizadas suas, tudo isso também é passível. Então, a nível aí, né, de sistemas operacionais, tanto do lado Linux quanto do lado Windows, isso fica muito bem coberto para você ter isso migrado, utilizado dentro do seu contexto, né, de cloud. Falando de aplicativos web, eu utilizei até alguns exemplos quando a gente falou ali um pouco dos modelos de infraestrutura que a gente tem disponíveis, né? Mas de forma geral, trabalhar com cluster, enfim, para que futuramente você consiga, por exemplo, dar um passo à frente e trabalhar numa camada gerenciada, né? Hoje a gente tem aí a possibilidade, né, de você de publicação dentro de soluções PaaS, né, web. Então você tem os Azure Web Apps, os Azure Functions, né, que você tem ali basicamente execução de código como serviço. Você pode trabalhar, né, construir APIs, enfim, né. Mas a ideia é entender o que é necessário, fazer uma migração a primeiro momento, né, de forma a impactar
minimamente possível o negócio e facilitar a operação desses times. E uma vez que você está lá dentro, a gente volta até naquele slide do durante e o após a migração, olhar com um olhar de otimização e melhoria dentro desse ambiente. Cenários de dev test, usei os exemplos, por exemplo, de servidores de build, ambientes restritos que você tiver, isso dentro de cloud é muito fácil para você controlar. Workloads SAP, até no cenário, né, das máquinas virtuais a gente citou já também, mas é bem interessante que hoje, dentro do contexto de cloud, a Microsoft tem máquinas específicas, né, de propósitos específicos de máquinas ali, né, famílias que elas são homologadas para execução de workloads SAP pela SAP, né? Então, você tem até dentro desse nosso cenário, né, do ambiente Microsoft, o serviço Microsoft, uma homologação do fabricante SAP para a execução da workload dele dentro de uma infraestrutura de Microsoft e Azure, né? Então, é bem interessante que nesse cenário é possível, né, você estar executando dentro de uma infraestrutura que não é sua, né, que não é proprietária sua, e sim gerenciada pelo provedor de cloud, dentro, né, de um ambiente ali basicamente todo gerenciado por uma console web que você pode utilizar ou até de outras formas, mas você está executando em cima de um ambiente que ele é certificado, né, tecnicamente para execução daquela workload de SAP, sem você ficar tendo dor de cabeça para buscar aí hardware proprietário para executar isso, né? Cargas de trabalho especializadas, bem paralelo ao que a gente falou ali um pouquinho antes, e até estruturas de VDI também, que é bem interessante, pensando, né, em desktops remotos aí, né, a gente cada vez mais vê a força que o home office vem tomando no mercado, né, e com essa iniciativa também vem outras demandas, como, por exemplo, controle da área de trabalho que está sendo executado, algum tipo de ação, né, viabilizar para o colaborador ali, né, uma estrutura, né, de computação de fato que suporte a carga de trabalho dele, né, então às vezes ele pode ter, por exemplo, né, uma estação de trabalho no desktop, um notebook remotamente da onde ele for trabalhar, que não tem um hardware tão potente, mas trabalhar dentro de uma estação de trabalho, por exemplo, até com placa de vídeo para, por exemplo, execução de renderização de imagem, vídeo, né? Então, esse é um ponto bem interessante. No contexto educacional também isso tem sido cada vez mais aplicado. É muito legal, por exemplo, para alunos de cursos, né, que precisam ter acesso, por exemplo, a software, né, de processamento gráfico, enfim, né, softwares, algoritmos de inteligência artificial que precisam de um nível de computação um pouco mais intensivo para executarem. Através de um VDI, ele não precisa ter isso dentro da casa dele até, né? Ele pode estar remoto, enfim, qualquer lugar daquelas regiões que a gente falou, né? Das mais de 60 regiões que a Microsoft tem hoje, o servidor pode estar lá e você tem uma experiência de uso transparente dentro desse contexto. Aqui falando um pouco de projetos comuns de migração, né? Seguindo nessa linha, a gente tem aí, né, algumas visões de trabalho, né, de migração de infraestrutura para infraestrutura, né? Então você tem, por exemplo, aqui daquela modelo de arquitetura em tier bem comum, né? Que você tem a camada de aplicação e uma camada de banco de dados, independente da tecnologia que está, como a gente falou, tanto na linha de Windows quanto na linha de Linux, software aberto, você pode ter isso representado dentro do contexto Microsoft, né? Então, você utilizar esse processo de migração. E para isso, né, utilizar aí as ferramentas, aqui a gente já traz o nome do Azure Migrate, que é uma solução, né? É difícil falar que ele é uma solução só, mas ele é basicamente um agrupado de ferramentas e soluções para você construir, né, esse seu business case de migração e até executar ele. Então, desde fases mais iniciais de descoberta e mapeamento, você tem soluções, tem uma ferramenta de assessment dentro do Azure Migrate para, por exemplo, fazer uma análise em cima de um cluster seu de Hyper-V que é proprietário atualmente, entender como isso se daria dentro de um contexto de máquinas virtuais do Azure. E até construir já, por exemplo, uma visão de preços, né, do seu ambiente. Então, é bem interessante que ele consegue trazer isso para os dois lados. Fazer análise de um VMware, por exemplo, né, até de outras clouds para essa migração para o mundo Microsoft. E já nessa análise, por exemplo, mapear principais pontos de atenção, impeditivos da migração. Então, é bem interessante esses pontos, né? Falando aqui da camada de bancos de dados, né? Camada de dados, a gente tem a possibilidade de utilizar o Data Migration Services e tem alguns outros nomes, mas basicamente, né, a gente tem dentro do Azure Migrate essa suite de solução que facilita para você nessa descoberta, por exemplo, de bases de dados, para você considerar isso dentro de um momento de migração
e até te ajuda, por exemplo, dentro da própria migração. Então, a nível, por exemplo, de SQL, você consegue fazer uma migração ali, né, de dados online até com um serviço nativo, né, da Cloud Microsoft para dentro de uma base, por exemplo, já falando a nível de plataforma, né? Então, tem um SQL Server que executa dentro de uma máquina virtual no meu Hyper-V, eu já quero, por exemplo, migrar isso para um SQL gerenciado Microsoft, né? Então, você tem a opção, por exemplo, de fazer essa migração, ou também movimentar isso para dentro de uma máquina virtual, executando SQL também. A gente tem imagens disso dentro de cloud hoje de forma muito simples para você provisionar, né? Então, de forma geral, você tem aí essa ida e vinda bem facilitada, tanto para entendimento, né, do que você está executando de ambos os lados, quanto também para ter uma visão de target, né, do ambiente ali por si só já construído. Aqui um ponto bem legal, acho que falar de infraestrutura, a gente tem que trazer também esse assunto de falar de ambientes híbridos, que é uma maneira de viabilizar os projetos ali e criar migrações de formas mais faseadas, sem que você precisa se comprometer 100% com um dos lados, né? Então, não manter só on-premise ou se manter só em cloud. Existe a possibilidade de a gente trabalhar de cenários híbridos. Para isso, a gente tem, né, diversas estratégias hoje em dia, até disponíveis em alguns conceitos. Eu vou falar um pouquinho disso mais no final, que viabilizam, né, uma estrutura aí de um funcionamento técnico bom dentro do ambiente híbrido, mas falando de questões de gerenciamento e inovação, que é bastante o que a gente está falando aqui, né? Dentro do cenário Microsoft hoje, a gente tem a possibilidade de você utilizar o Azure Arc, que é uma ferramenta para você centralizar toda a sua gestão de infraestrutura num lugar só, dentro da console do Azure, né? Então você consegue gerenciar, por exemplo, até serviços em outras clouds dentro de uma ferramenta só. Basicamente, ele é um cara que vai centralizar todos esses pontos e facilitar, né, e viabilizar com que você tenha uma visão holística, né, do ambiente, mesmo que ele esteja distribuído, até, por exemplo, por uma questão estratégica sua de disponibilidade, né, de alta disponibilidade, você utilizar diversos provedores ou utilização de serviços específicos. Então, todos esses pontos são bem interessantes para você levar em consideração, que dentro do contexto do Azure, né, você pode trabalhar com esse nível de serviços de infraestrutura, não só restrito ao mundo Microsoft, você consegue gerenciar isso até, né, além aí das barreiras que você tiver, outras clouds, ambiente proprietário. Então, de forma geral, assim, né, o mundo de solução Microsoft viabiliza e facilita bastante essa utilização de infraestrutura onde quer que você esteja usando. Aqui bastante até bem relacionado com o que eu falei, né? Até como estratégia de disponibilidade, você pode ter isso distribuído dentro de diversos cenários. A nível de serviço de infraestrutura, a gente tem diversas estratégias, né, e serviços ali built-in do Azure que facilitam, né, e aumentam esse seu SLA. É legal que a gente fala de aumentar SLA, a gente vê aqui embaixo que a gente basicamente aumenta as casas decimais, né, da disponibilidade. Então, é, desde um cenário mais simples, né, falando, por exemplo, de backup sendo ofertado como serviço em cima do seu ambiente de máquinas virtuais, até basicamente uma solução aqui, né, que é ofertada também como serviço de DR, né, de Disaster Recovery. Então, por exemplo, armazenar os snapshots, por exemplo, dentro de um contexto de replicação geográfica, caso você tenha ali uma falência numa região específica, ter isso replicado, por exemplo, para um data center que geograficamente está em outro local, até, por exemplo, né, caso de falência ali de, por exemplo, um site primário seu proprietário, você tem um DR ali replicado para a nuvem, né, para a cloud, para uma utilização específica dentro de num momento de recuperação, né? Então, de forma geral, a ideia é você compor o seu ambiente com o máximo possível de ferramentas que façam sentido dentro do seu contexto técnico, é claro, né? Então, como a gente falou um pouco mais lá na frente do um ambiente de menos complexidade, enfim, que você tem um nível de uso um pouco menor, é interessante utilizar ferramentas também para disponibilidade e confiabilidade dele, mas você não precisa aplicar algo com um nível de detalhe tão alto, né? Aqui chega um nome que é essencial quando a gente vai falar de utilização, não só de infraestrutura no Azure, né, mas de basicamente qualquer serviço que a gente estiver falando de cloud, que é o Cloud Adoption Framework. Na comunidade técnica se fala muito do CAF, né, que é a abreviação para as três primeiras letras dele, que
a gente tem também o Well Architected Framework, né, que eles são complementares e andam de mãos dadas, mas de forma geral, o CAF ele é um framework de trabalho, né? Ele basicamente ele não é um algoritmo, por assim dizer, mas um framework que é algo que é para guiar as nossas ações e facilitar, né, as nossas escolhas, que ele vai trazer para a gente uma série de conceitos agrupados, né, e basicamente subdividida dentro de uma forma estratégica, né, para que você consiga de forma muito mais simples pensar nesse seu plano de adoção e construção, né, desse seu ambiente e desde do D0, né, antes de você iniciar, de fato, você passe a considerar certos pontos de boas práticas que vão te facilitar quando o ambiente ganhar escala. Então, dentro do Cloud Adoption Framework, a gente vai ter, desde, né, pensando já, né, de forma muito simples, assim, ideias de concepção da arquitetura de rede, divisões que a gente vai ter, até, por exemplo, criação de políticas de nomenclatura dos seus recursos para que quando o ambiente estiver muito maior, né, por exemplo, executando uma workload bem mais complexa, você tem ali uma visualização mais fácil, você consiga ter entendimento do que é o que dentro do seu cenário, né? Então, a gente tem, né, basicamente, essas duas verticais aqui, né, de antes da migração e pós, né, a adoção ali, o pós você começar a utilizar cloud, no qual, né, antes da migração, a gente vai ter as etapas de definição da estratégia, para você, de fato, né, pensar no que você vai realmente executar e considerar dentro desse seu movimento de levada. Uma sequencial é isso, né? Uma etapa de planejamento. Então, uma vez, né, que a gente tem já a nossa estratégia, a gente sabe o que vai ser executado, inicia-se um planejamento para se dar os primeiros passos. Tendo esse planejamento bem estruturado, preparar o time, né? Basicamente se preparar para o que a gente vai executar dentro desse nosso cenário. E aí a gente vai passar, né, para essa etapa aqui de preparação, que se torna aí um ciclo, porque uma vez que a gente entrou, né, deu esse nosso primeiro passo, aí é algo que não tem mais volta, né? Uma vez que a gente está operando lá, a ideia é que isso se torne um ciclo, porque de forma geral, o planejamento e a estratégia já estando definidas, a gente consegue trabalhar de forma cíclica nos projetos, nas implementações, nas ações que a gente vai realizar dentro do nosso time tecnicamente, né? Então, esse diagrama é bem interessante, né, aqui de explicação do CAF, porque ele tem basicamente aqui os componentes envolvidos, né, que são as pessoas, os processos e a tecnologia. E é interessante como a gente visualiza, né, que, por exemplo, numa etapa de definição da estratégia, a gente não precisa se limitar, né, e restringir a tecnologia que vai ser utilizada, mas a gente tem, né, de forma geral, basicamente aqui, né, as ações as verticais de ação, né, que a gente vai ter dentro de cada uma dessas etapas, né? E aí, uma vez estando, né, iniciando essa adoção, a gente vai ter sempre gerenciamento e governança em cima do que está já estruturado, né? Então, de forma cíclica e recorrente, os times vão conviver com essa infraestrutura no cotidiano, mas também, né, para novos projetos que vão nascendo, tudo isso vai se reciclando, e aí o ciclo ele é contínuo, né, enquanto o time estiver utilizando. O CAF é bem legal que ele traz essa visualização, e aí, de forma complementar, acho que é bacana da gente trazer aqui também, e falando de conceitos de migração e otimização, a gente tem aqui, né, dentro de casa, por ter diversas e recorrentes demandas com os nossos clientes de adoção de nuvem, né, a Abrasoftware tem um próprio framework de trabalho aqui, de interação do ponto de vista de parceiro, né, para apoiar e catalisar essa experiência de uso de cloud dos nossos clientes, né? Então, a gente inicia nas fases de assessment, aqui basicamente a gente tem também uma divisão macro, que são os dois primeiros pontos de assessment e migração do lado esquerdo para quem está iniciando, né, em cloud, e esses outros dois principais pontos de otimização e upgrade para quem já deu, né, já subiu esse degrau de adotar e começar a utilizar, mas de forma geral, esses 4 pilares aqui guiam muito do nosso trabalho que a gente pode realizar com vocês. E aí, recomendação de ferramenta, utilização de forma geral, né? Tudo que for basicamente preciso, a gente vai apoiando e direcionando vocês. Até se for necessário, por exemplo, a execução de algum tipo de ação, execução de migração, a gente consegue apoiar aí do 0 ao 100 até as fases de upgrade, otimização, né, e melhoria desse seu ambiente de forma contínua. Falei que ia falar dele e ele chegou aqui, né? Aqui, basicamente, a gente tem dentro desse material aqui, ele está citando o AMP, que é o Azure Migration Program, que é um programa de incentivo à migração, né, de cargas de trabalho para o Azure da Microsoft.
que, de forma geral, vocês podem buscar informações mais aprofundadas no azure.com/amp. É um alias que vai direcionar vocês para uma página que é, de forma geral, né, assim, muito guiado por esses frameworks que a gente trabalha, que a gente tem, que aqui, de fato, é um programa, né, uma campanha, de fato, de aplicação disso, que ele foca, né, em apoiar quando a gente está, né, dentro desse conceito, né, não é bem conceito, mas um contexto de migração. Então, falando, por exemplo, de levada de algum tipo de aplicação, transformação de uma infraestrutura legada on-premise dentro para um contexto de cloud, né? Então, dentro de todos esses pontos, é interessante a gente buscar apoio tanto do parceiro quanto da Microsoft também nesse caso, né? E uma saída dessas é o Azure Migration Program. Você basicamente consegue utilizar aí orientações, ter visão, né, do contexto mais holístico, assim, do todo, que vai passar por todas essas verticais que a gente citou, que são de suma importância para que você tenha uma infraestrutura de cloud, né, de forma geral aí, bem consolidada e bem estruturada para operar dentro do contexto técnico, né, assim, por assim dizer, e fazer sentido no final, né, impactar o negócio trazendo mais valor aí para os usuários finais que estiverem sendo impactados por essa migração. Trazendo aqui, né, dentro desse contexto do Azure Migration Program, a gente tem, né, o Azure Migrate, que acabei já falando um pouco dele, né, mas basicamente você tem a possibilidade de utilizar e centralizar dentro de um local só, né, ali um grande centralizador desse seu projeto, todas as verticais e ações que forem necessárias dentro desse contexto, né? Então você pode trabalhar com ferramenta de assessment, mapeamento técnico, né, visualização de dependências desses seus servidores que estão dentro de um ambiente local ou de on-premises, né? Então, através de um appliance de descoberta, você executa aquilo dentro do seu ambiente por um tempo específico, e ele vai coletar logs, enfim, analisar métricas de uso desse seu ambiente, criar um business case, né? Então ter até uma visão de custos, ter uma previsibilidade um pouco de como isso vai se comportar, né? Como que vai ser seu ambiente target, e isso tudo dentro de uma visibilidade centralizada, com restrição de acesso, né? Então controle para quem está de fato empenhado aí dentro do projeto e quem de fato precisa ter acesso, né, a essas soluções e ferramentas. Aqui, mais uma ferramenta que acho que é bem legal, essa ferramenta que você não precisa nem tecnicamente atuar de forma geral assim, né? Que é o Smart Tool, que ele é uma ferramenta de assessment também, mas ele é uma ferramenta que ela está mais voltada para entender onde você está situado de forma geral, pronto para a utilização de cloud, né? Então, o link é bem fácil, é só vocês digitarem no navegador de vocês aca.ms/smart tool, e vocês vão ser direcionados, né, para essa parte. Ele leva ali alguns minutos para vocês preencherem, e no final ele vai trazer aqui, né, um score geral da sua pontuação, e vai basicamente te posicionar dentro aí do contexto de estar mais ou menos preparado para a utilização de cloud. Então é bem interessante ter esses pontos, e ele traz esse detalhamento, né, de categorias que podem influenciar a sua pontuação, para você entender e atacar os principais pontos de ação aí, né, para você ter, de forma geral, aí, uma melhor aproveitamento, né, nesse momento de levada e utilização da sua infraestrutura. Falando um pouco aqui de ferramentas de migração, mas é legal a gente dar uma olhada de forma não, não geral, né, mas entender um pouco mais de cada ponto que compõe o processo quando a gente fala de passagem, né, e utilização de infraestrutura dentro desse nosso contexto, que é que a migração, ela nenhuma, né? Migração ela é sempre linear ou simplificada, por mais que a gente tenha um kit muito grande de ferramentas, né, estratégias hoje que facilitam esse tipo de ação dentro do nosso contexto de negócio, a gente está falando de mudanças que são bruscas, né? Então, não é simplesmente uma virada de chave que a gente vai realizar. Esses projetos precisam ser muito bem planejados e associados dentro do contexto de negócio, para que no final do dia esse uso, seja de infraestrutura, seja de replicação, seja de ferramentas de utilização de um lado para o outro, aí, né, que transacionem entre um ambiente cloud e um ambiente on-premises, elas estejam bem tecnicamente, mas elas precisam estar principalmente alinhadas com as nossas necessidades de negócio, né, que isso não impacte negativamente e sim positivamente o valor que é entregue para os nossos clientes lá na ponta, né? Então, de forma geral, a gente tem, né, é um roteiro, por assim dizer, né? Parece até aqueles jogos de tabuleiro que tem diversas casas, né? Mas esse é um roteiro
que dentro dele a gente tem um nível de aprofundamento bem grande ainda, né? Mas ele está separado aqui em setores específicos para a gente entender esse processo de movimentação dentro do contexto de infraestrutura. É legal que isso aqui ele é focado dentro do contexto de infraestrutura e até a gente vai ver que lá no final dele a gente vai ter aqui, né, a possibilidade de operação em nuvem com utilização aí sim, né, de serviços mais simples, né, de simplificação desse cenário. Então a ideia aqui, né, é que de forma geral a gente tenha uma visão bem abrangente e é muito legal como não o início dele não é tão aprofundado tecnicamente, então ele está mais associado em questões, né, de negócios em relação, né, com times, por exemplo, que estão focados nisso, né, e só aqui nessa terceira etapa, por assim dizer, nesse terceiro conjunto, a gente vai falar de assessment e validação, né, desse nosso ambiente, mas entender, né, que existem diversos pontos para serem tratados, a ideia é sempre que a gente planeje tudo isso e execute de forma consciente, para que você não atropele nenhum processo, e quando a gente estiver lá no final, né, já falando de operação, de melhoria, né, de incremento do nosso ambiente, a gente se depare com algum problema que era para ter sido solucionado lá atrás. E tudo isso vai se dar para um conjunto de ferramentas, utilização, né, dos servidores, por exemplo, com o propósito ideal para o que a gente quer executar, uma padronização dentro da nossa infraestrutura, atenção, por exemplo, com os modelos de replicação que a gente está utilizando, qual região do Azure que a gente está utilizando. Então, todos esses componentes que estão, de fato, ali, né, estritamente associados com o modelo de infraestrutura de nuvem, o Azure traz ferramentas para a gente facilitar essa gestão, e no final do dia, a ideia é que isso seja simplificado e você consiga ter uma maior padronização. Para isso também a gente tem ferramenta para padronizar, o Azure Policy, enfim, né, o Security Center, o Azure Sentinel, tudo isso apoia a gente dentro desse cenário. Então você utilize, né, o melhor de cada um dos mundos. Centralize dentro do ambiente Microsoft o que não é necessário você gerenciar, né? Então deixe isso para que o provedor gerencie, ele vai fazer isso com maestria e vai te entregar um serviço ali, né, naquela camada, por exemplo, do sistema operacional com uma performance muito interessante. E, em paralelo, você tenha controle sobre o que você precisa ter controle dentro do seu contexto, né? Então, região que os dados estão armazenados, se isso existe algum tipo de replicação, né? Se existe um backup, e onde esse backup está. Então, ter uma visibilidade muito clara disso tudo é um contexto muito grande, mas a ideia é que a Microsoft viabiliza toda essa infraestrutura e serviços, né, gerenciados para que você consiga entregar isso de forma simples para suas estruturas de negócio e no final do dia o impacto seja sempre positivo para o valor, né, que o seu negócio está gerando para os seus clientes, usuários finais. E aí até simplificando um pouco disso, né, que tendo uma síntese, a gente tem, né, essa visão aqui um pouco mais linear, né, conte com a Abrasoftware e com a Microsoft para te apoiar nessa sua jornada de utilização de infraestrutura em cloud, né? Então, como eu falei para vocês, isso daqui não é algo que é um algoritmo estático, né? A ideia é que a gente chama até de frameworks, porque é algo que a gente pode adaptar, utilizar processos, né, e conhecimento que a gente já tem, né, de caso, de ter vivenciado muito isso, para apoiar vocês. Então, da parte de mapeamento, né, com ações de assessment, de descoberta, de recomendações técnicas em cima do que está sendo estruturado do ambiente, né? Visões de melhoria para quem já, por exemplo, está operando em cloud, para quem já nasce, né, cloud native, e aí quem já está acostumado com isso, uma visão melhor da operação e governança desses seus serviços. Então, a ideia é assim, né? Sempre conte com um parceiro para te apoiar dentro desse cenário, né? Você que tem um time, por exemplo, que está focado nessas ações, fala com a gente para, por exemplo, a gente poder trabalhar alguma vertical de capacitação. A ideia é você sempre buscar, né, junto do parceiro da Microsoft, que faça essa intermediação e otimize, né, catalise essa sua jornada de migração e utilização da nuvem da melhor forma possível, porque ferramentas, enfim, né, serviços de infraestrutura a gente tem aqui em abundância para serem utilizados. A ideia é sempre, né, encontrar aí um ponto comum que baseado, né, na demanda que você tem versus o que você tem de recurso disponível para viabilizar e atender a 100% dessa visualização, né, da carga de trabalho que você precisa executar dentro do seu cenário. Temos aqui, acho que 5 minutos finais, pessoal, para a gente só finalizar aqui. Em nome aqui da Abrasoftware, eu agradeço a todos vocês pelo tempo e atenção aí na participação em mais um desses eventos.
como falei para vocês lá no início, né, acompanhem aí a gente nos nossos canais digitais, né, a gente tem o LinkedIn e o Instagram, que constantemente esse tipo de ação é anunciada por lá. A gente tem aqui esse link para um formulário de feedback aqui, né, de participação desse evento, se não leva mais de 2 minutos para executar e ajuda a gente a construir, né, os próximas entregas e conteúdos. Quem puder, né, acessar aí e preencher, a gente é muito grato. Reitero aqui, né, o agradecimento pelo tempo e a atenção de vocês. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade de perguntar aí no chat. Se não, a gente fica aqui com esses 5 minutinhos finais disponíveis para vocês fazer o preenchimento. E agradeço aí mais uma vez e até a próxima, pessoal.